Muito bom dia, meus queridos alunos da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara. Eu sei, vocês estavam esperando pelo professor Natel. Mas como aconteceu na semana passada, por motivo de força maior, o professor Natel está em outro local e aqui estou eu substituindo, tá bem? E aí então, galerinha, como a substituição é dupla, foi semana passada e agora novamente, já me sinto um pouco mais à vontade de estar aqui com vocês, de poder trazer aí um conteúdo mais tranquilo para vocês. Vamos falar hoje de coisa boa, coisas importantíssimas para nossa compreensão das linguagens como um todo, tá ok, gente? Esse material aqui que a gente vai usar no encontro de hoje, ele vai englobar as linguagens. Então você vai ver um pouquinho sobre redação, ver um pouquinho de leitura em língua portuguesa e também sobre língua estrangeira. É claro, a gente vai praticar nos exemplos utilizando língua estrangeira, mas você vai poder aproveitar esse material, como eu falei, para todas as linguagens. Então, gente, fica ligadinho que a aula de hoje tá show de bola. Então, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, meu amigo Gabriel, mandando aqui um super bem-vindo. Então, muito bem-vindos todos vocês, quem nos acompanha agora, presencialmente, online, ao vivo, e é claro, quem nos acompanha assincronamente, pessoal que assiste a aula depois, à tarde, à noite, às vezes até de madrugada, sejam todos muito bem-vindos. Acreditem, nossos encontros são muito melhores por conta de vocês. Vamos lá então, gente, vamos que vamos. Que hoje, dia 19 de agosto, hoje vamos tratar um pouquinho mais sobre tipos de texto, viu, galerinha? Eu sou o professor Adriano de Alcântara, você já me conhece, já estive aqui, e aí, hoje, substituindo o professor Laudo Natel. Aí, galerinha, nosso encontro é de inglês, vocês já sabem, né? A gente trabalha com 2 encontros, mas, especialmente no encontro de hoje, será apenas uma aula, tá bom? Já foi o primeiro horário, que seria o terceiro horário, que foi utilizado para o projeto Estudar Pode Ser Leve. E agora vamos tratar de língua inglesa. Hoje a gente vai praticar textos e leitura, galerinha. Vamos focar então em tipologias textuais, tá bom? Tipos e gêneros. Então, galerinha, vai ser basicamente isso, ó. Nosso foco vai estar aqui, ó. Gêneros textuais, práticas de leitura. Aqui vai ser o nosso foco. E aí, pessoal, a gente vai praticar, vai cair mesmo em cima dos textos. Habilidades de hoje são as seguintes. Nós iremos compreender Então, pessoal, estávamos falando, olha só, sobre objetivo comunicativo. Todo texto possui um objetivo comunicativo, gente. Ninguém cria texto e simplesmente solta ele aí, joga ele, veicula ele de alguma maneira. Não, não é isso não. Todo texto possui um objetivo comunicativo. E aí, pessoal, esse objetivo comunicativo com certeza vai estar direcionado, ó, vai estar ligadinho ao gênero textual. E aí, galera, é show de bola você ter essa noção de qual é o gênero textual, qual é o gênero do discurso que você está trabalhando, que você está lendo, que você está consumindo, certamente vai fazer uma diferença enorme, tanto em português quanto em inglês, porque vai te ajudar a compensar as dificuldades que você tiver. Então, vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos hoje no encontro desta sexta-feira, tá bom? E é isso aí, galerinha. Voltou aqui o áudio, teve um probleminha, mas já estamos de volta, tá? Muito bom dia, Keilane Santos. Seja bem-vinda, hein? Certamente nosso encontro será muito mais produtivo com a sua presença e participação. Outra habilidade, galerinha, é a habilidade de observar as normas de funcionamento de uma produção.
Então, observar esses mecanismos que fazem com que o texto funcione, que regem a participação dos interlocutores em uma produção textual oral, respeitando aí, olha só, os intervalos de fala. Falamos sobre isso na aula passada, não foi, gente? Turnos de fala. A pessoa fala e o outro ouve, o outro escuta. Tem essa pausa para que os interlocutores façam essa interação. E também a observação de leitura de textos escritos, tá bom? Question tag, isso aqui já foi ministrado aí, é só para mostrar a habilidade. E aí, galerinha, outras habilidades que nós iremos enfocar são as de relacionar discursos e atos de linguagem, olha só, percebendo textos linguísticos, multimodais, produções artísticas, práticas de cultura corporal e seus contextos de produção e circulação. Importantíssimo você perceber, esse texto está em qual contexto? Estamos tratando do contexto pandemia, ou não, o contexto pós-Segunda Guerra Mundial, é um contexto na era de Getúlio Vargas aqui no Brasil. É claro, o contexto de produção, gente, é importantíssimo. E uma última habilidade seria de analisar os usos de recursos expressivos. Então, observar esses recursos, gente, para mostrar alguma expressão. E, a partir disso, seus efeitos de sentido. Galera, é importantíssimo você perceber esses efeitos. Se o efeito do texto é um efeito de adição, de substituição, origem, é uma negação daquilo que foi dito antes, é uma oposição de sentidos, é uma causa e consequência, se preocupe não, a gente vai dar uma olhada nisso posteriormente. Mas para o encontro de hoje, vamos focar aqui, galerinha, ó, gêneros textuais. E aqui, pessoal, é importantíssimo que você perceba que gêneros textuais são diversos. São muitas as possibilidades, existem muitos gêneros textuais. E aí, quem vai determinar o que é gênero textual? Que gênero textual é esse? Vai ser, olha só, o grupo de características comuns. Observe bem, características comuns. Então, professor, se eu tiver características comuns, eu posso perceber 2 ou 3 textos pertencendo à mesma classificação de gênero textual. Exatamente. Observe bem, se você encontra uma bula de remédio, por exemplo, na bula de remédio, o que é que você costuma encontrar? O que é que você espera encontrar numa bula de remédio? Quais características? Professor, eu espero encontrar na bula de remédio as indicações. Para que serve o remédio? A validade, se o remédio ainda está valendo ou não. Eu procuro, por exemplo, pelas quantidades, devo tomar uma vez por dia, 2 vezes, 3 vezes. Como é que você deve tomar o remédio? Tem algumas medicações que você deve tomar, fazer uso oral, você engole. Outras, uso sublingual, coloca embaixo da língua. Algumas vezes você coloca no olho, no nariz, passa na pele, se for alguma pomada. Isso aí, gente, é esperado em uma bula de remédios. Aí eu pego alguns remédios que são efervescentes, né? E você coloca dentro d'água e aí você toma depois que ele fizer aquele borbulho. Gente, o que é que eu quero dizer com isso? Que não importa se a medicação é uma medicação para pressão, se é uma medicação, se é um colírio, se é uma medicação, tanto faz, se é um analgésico, todas essas medicações vão pertencer ao gênero bula, porque as características são comuns. Sempre você vai encontrar isso nesse texto bula. Tudo bem? Então isso é importante porque você consegue perceber características comuns, independente do que seja. Independente se a bula é de um remédio, um analgésico, ou se é, sei lá, um antiácido. Tanto faz. A bula vai trazer esses componentes, essas características. Pensa, por exemplo, em um conto. Vou já mostrar para vocês aí um exemplinho. A gente pensar, por exemplo, em um conto, pessoal, de novo, você vai encontrar algumas características comuns. Você vai encontrar a apresentação dos personagens. Depois da apresentação, você encontra o desenvolvimento, porque a história corre, a história anda, acontece uma trama, não é isso? Às vezes, na maioria das vezes, com um conflito. E em seguida, um clímax, aquele momento mais emocionante, e aí finaliza, tem um desfecho. Às vezes o final pode ser um final feliz, pode ser um final triste, pode ser um final trágico, pode ser um final agridoce, às vezes pode ser um final aberto, que você, leitor, é quem vai, eu acho que aconteceu isso, eu acho que a resposta é essa. Pessoal, são características comuns ao conto. Entende o que eu quero dizer? Então, pertencem
a esse gênero textual. Tudo bem? Então, os gêneros é como você organiza, é como você categoriza os textos. E a partir dessa categorização, você percebe as características comuns. Se cumprir essas características, se tiver essas características, então, certamente pertence àquele gênero textual. Ok? Então, olha só alguns exemplos. Você tem a resenha, você tem a resenha crítica, você tem a resenha crítica jornalística, textos publicitários, propagandas, etc. Você vai ter receitas. Olha aí a receita. Tanto faz, gente, se é uma receita de bolo, se é a receita de uma lasanha, se é a receita de um creme de galinha. Sempre você vai ter os mesmos componentes, você vai ter as mesmas características, faz parte. O menu de um restaurante, você vai ter as mesmas características, vai ter lá o preço, vai ter lá os componentes, o que é que tem naquela comida, vai ter as porções, serve quantas pessoas, o valor. Tudo isso, gente, vai estar no menu de um restaurante. Tanto faz se é um restaurante de 5 estrelas ou se é um restaurante mais humilde. Tanto faz. Vai ter as mesmas características comuns, ok? Então, olha só mais alguns gêneros. O menu de um restaurante, um cardápio, um bilhete, uma lista de supermercado. É importante para você classificar aquele gênero textual, observar sempre o contexto, sua função e a sua finalidade, o seu objetivo, tá bom? Aqui tem um exemplo, mas eu vou falar dele mais na frente, tá bom? Aqui, olha só a receita. Quando você fala na receita, você pensa em alguns tipos de texto envolvidos. Quais são eles? Texto descritivo, quando você está tratando dos ingredientes, e texto injuntivo, quando você está tratando do modo de preparo. Eita, professor, injuntivo, que diferente. Vou falar para vocês já já, tá bom? Por isso mesmo, vou passar aqui esse slide, vamos tratar então de tipos de texto. Pessoal, importantíssimo você perceber quais são os tipos de texto. Tipo de texto, pessoal, você talvez já tenha ouvido falar em tipologia textual. Professor, tipo de texto e tipologia textual é a mesma coisa? É a mesma coisa. Então é o seguinte, gêneros de texto, você vai encontrar diversos, você vai encontrar vários. Agora, tipos de texto, tipologias textuais, são poucas, são apenas 5. E nós vamos no encontro de hoje falar rapidamente dessas 5, para que a partir daí a gente possa aplicar em textos. Galera, essas características é que vão dar ao gênero as suas características comuns. É o que vai servir de critério para dizer, isso é uma bula de remédio, isso é uma receita, isso é um conto de fadas, isso é uma fábula. São essas características dentro desse tipo de texto que vai te determinar quais são os gêneros textuais. Tudo bem? Vamos de um por um, então? Olha só, o primeiro deles é esse aqui, ó. É o texto narrativo. Observa bem que o texto narrativo possui 3 elementos fundamentais. Quais são? Os personagens, o tempo e o espaço. Gente, texto narrativo conta uma história. Narração é contação de história. Pensa, então, se você está contando uma história, por exemplo, e aí, como é que foi o final de semana? Você vai contar o que aconteceu com você, um relato de experiência. Tudo que aconteceu com você. Eu viajei esse final de semana. Minha viagem foi ótima. Eu viajei com os meus pais. A gente foi até a praia. Passamos 2 dias por lá. Pessoal, vocês conseguem perceber os elementos? Eu estou contando a história e eu tenho personagens. Quem são os personagens? Eu sou personagem que estou falando, que estou contando a história e participei porque fui. Meus pais que foram comigo. Qual foi o tempo? Eu passei 2 dias. E o espaço? Eu fui à praia. Então, gente, você percebe que esses elementos são fundamentais. Você sempre vai ter aquilo no seu texto do tipo narrativo. Gabriel André faz aqui uma pergunta. As resenhas entrariam em uma outra categoria de texto. Não é isso, professor? Exatamente, gente. Você pensa na resenha, a depender da resenha, pode ter resenha, só resenha ou resenha crítica, apesar de algumas pessoas dizerem que toda resenha deve ser crítica, vai entrar em uma outra categoria, em outro tipo de texto, que a gente vai ver já já, o terceiro tipo,
que é o texto dissertativo argumentativo, tá bom? E sim, a gente também pode ter, como o Gabriel tá falando aqui, de tempo cronológico e tempo psicológico. Vou já falar, vou dar mais um exemplo para vocês, aí eu trago essa noção de tempo, tá bom? Pessoal, texto narrativo conta uma história, é uma narração. Quando eu falo narração, a maioria dos alunos já pensa imediatamente em narração de jogo de futebol. Quem é o narrador de um jogo de futebol? É aquela pessoa que está contando para você aquilo que está acontecendo. O evento em tempo real, aquilo acontece e ele já está reportando para você, ele já está te contando o que está acontecendo. Vamos pensar no jogo de futebol, então? Quais são os personagens em um jogo de futebol? Você pode pensar nos personagens principais. Quais são os personagens principais? Aqueles que a gente chama de protagonistas. Quais são eles? Os protagonistas são quem está jogando, né? São os jogadores. Ao mesmo tempo, você pode pensar nos personagens adjuvantes ou coadjuvantes, aqueles personagens secundários. Quais são os personagens secundários em um jogo de futebol? Pensa aí um pouquinho. Ah, professor, tem os reservas, o juiz é importante, mas não é protagonista, o pessoal que está lá, os bandeirinhas, auxiliares, o técnico, são personagens secundários, adjuvantes ou coadjuvantes. Ao mesmo tempo, você também tem os personagens que não têm tanta importância assim, mas estão lá, estão presentes, que são os chamados figurantes. Pessoal, quem são os figurantes num jogo de futebol? Os figurantes, claramente, são a torcida, o pessoal que está lá torcendo, está lá vibrando pelo jogo. Esses figurantes servem para povoar a cena, para dizer assim, olha, não está acontecendo aqui no meio do nada, não. Está acontecendo algo ao redor, tem gente ao redor. Então, esses são os personagens de um jogo de futebol. Continuando sobre a narrativa de jogo de futebol, existe um tempo. E aí eu entro na noção aqui que o Gabriel falou de tempo cronológico e tempo psicológico. Qual é o tempo cronológico disso? Cronológico, gente, de cronos, tempo, relógio. Então você pensa nos 45 minutos que você tem em cada tempo. Esse é o tempo cronológico. E o psicológico? Qual é? O tempo psicológico é o que está acima desse tempo cronológico, que está numa outra esfera. Se você pensar no futebol, você pode pensar no tempo psicológico como essa é a segunda rodada do futebol, do campeonato, ou essa é a final do campeonato. Percebe a diferença? Esse é o nosso tempo psicológico. Ele está acima, ele está guiando esse tempo, tangenciando esse tempo cronológico. Faz sentido, gente? E é claro, nós temos também o espaço. O espaço, para os protagonistas, é só o campo de futebol, é só ali aquelas 4 linhas que estão ali formando o campo. Mas, por exemplo, os figurantes, eles não estão no campo, eles não podem entrar no campo, eles são só figurantes. Então eles estão, a torcida, eles estão no estádio, nas cadeiras ao redor do estádio, tá bom? Então, gente, é importantíssimo que você perceba essas características dentro do texto narrativo. Além desses elementos, você vai ter também, pessoal, a sequência lógica. Qual é a sequência lógica do texto narrativo? Dá uma olhadinha aqui, ó. A sequência lógica é a apresentação, em seguida você tem o desenvolvimento, que é a maior parte do seu texto, depois você tem um clímax e, por fim, você tem um desfecho. Vamos pegar um exemplo para ver o que é que a gente consegue categorizar cada uma dessas partes? De exemplos, a gente tem o romance, a novela, a crônica, os contos de fada, as fábulas, as lendas. Vamos pensar no exemplo conto de fadas? Pensa aí um pouquinho no exemplo conto de fadas. Vamos pensar, por exemplo, aqui na história da Cinderela ou dos 3 porquinhos. Na Cinderela, por exemplo, olha só, é um conto de fadas. Na Cinderela, nós temos personagens, tem o tempo, tem o espaço, ok. A apresentação, são apresentados os personagens. Quem são os personagens? Tem a Cinderela própria, tem o pai da Cinderela que casa, tem a madrasta, tem as irmãs que são más com ela, e aí tem o desenvolvimento da história. Qual é o desenvolvimento da história? A Cinderela começa a ser maltratada, tem que trabalhar muito, as irmãs não estão muito se preocupando com ela e tudo mais. Pessoal, nós temos então o clímax. O que é o clímax da história? O clímax é a parte mais emocionante, é a parte mais legal da história. É quando você tem maior emoção, tem maior euforia naquela história.
A Cinderela vai ao baile, encontra o príncipe encantado, e aí tem a situação do sapatinho de cristal. Todo mundo conhece a história, não é? Qual é o momento mais emocionante? É quando ele sai na cidade, procurando quem é que tem o pé que cabe certinho naquele sapatinho de cristal. Esse é o clímax. E, enfim, nós temos o desfecho, que é a conclusão da história, a finalização da história. Quando a história finaliza, pessoal, nos contos de fada, na grande maioria das vezes, nós temos um final feliz, não é isso? Tem inclusive aquela frase bem famosa no final de Contos de Fada: e eles viveram felizes para sempre. Ok? É isso aí. Tá bom, gente? Então, essas são as partes da estrutura do texto narrativo. Contou uma história, é texto narrativo. Tá bom? Esse é o primeiro tipo de gênero textual. Vamos ver o segundo? Olha o nosso segundo tipo aqui, galerinha, ó. Nosso segundo tipo é o texto descritivo. Perceba que o próprio nome já vai nos dar uma dica. Texto descritivo é aquele que descreve, é aquele que te dá características. Pode ser de uma pessoa, pode ser de um objeto, pode ser de um lugar, pode ser de um acontecimento, de um evento. Tudo isso aqui, gente, pode ser caracterizado. Então, esse texto vai ter muitos adjetivos. Imagina aí, olha só, que seu pai vai até a escola e pergunta assim: ah, eu vim falar com a coordenadora. Quem é a coordenadora da escola? Eu vim falar com o diretor. Quem é o diretor da escola? Você tem que dizer as características dessa pessoa. Você vai ter que descrever quem é essa pessoa. Uma pessoa alta, uma pessoa baixa, uma pessoa alegre, uma pessoa triste. Você pode pensar tanto em características físicas quanto em características de personalidade. Uma pessoa sorridente, uma pessoa sempre de alto astral. Não, uma pessoa mais retraída, uma pessoa que não fala tanto, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Tudo isso, gente, são adjetivos que você dá a alguém, a uma pessoa. Não é, gente, texto descritivo, não é interessante para o texto descritivo dizer assim: ah, o diretor da escola, ele tem um nariz, uma boca, 2 olhos. Isso não é uma descrição interessante, gente, porque praticamente todas as pessoas têm isso. Raramente você vai encontrar uma pessoa que não tenha 2 olhos, que tenha tido, por exemplo, a perda de um olho ou algo do tipo. Então, quando você dá esses adjetivos, esse tipo de descrição, não é tão interessante. O que é mais interessante para descrever uma pessoa? Você dizer características que são acentuadas. Que na hora que a pessoa for ver, ah, então eu reconheço. Perdi minha caneta. Você pode me ajudar? Então, como é que é a sua caneta? Aí você vai dar as características. Você vai descrever a sua caneta. Ah, minha caneta ela é azul. Ela é nova, não tem nenhum risco. Tem meu nome escrito nela. Então, gente, tudo isso daí vai fazer com que o seu texto seja entendido como texto descritivo. Ok? Olha aqui alguns exemplos, gente. Nós temos os relatos. Como eu falei agora há pouco, o relato de uma viagem. Se você está falando da viagem que você fez, você está descrevendo. Ah, a paisagem era muito bonita. Foram 3 horas de viagem. Viajei com um pessoal muito bacana. Então a viagem foi muito divertida. Então, um relato também é texto descritivo. Ei, professor, calma lá. Agora há pouco, você estava falando pra gente que quando você contou a história da sua viagem do fim de semana, era um texto do tipo narrativo. Pessoal, não há problema algum em ter um gênero que compile os 2 tipos, ou até 3 tipos de texto. Não há problema nenhum nisso. Faz parte, pessoal, não tem problema nenhum. Então, um relato de experiência tanto pode ser texto descritivo quanto narrativo. As 2 coisas juntas, não é problema que seja assim. Tudo bem? Exatamente, Gabriel. A descrição são as características que são atribuídas a alguma coisa, ou a algo, ou a alguém, tá ok? Se eu pegar, por exemplo, uma fotografia e trazer para vocês, vocês podem dar as características daquela fotografia. Isso acontece muito, gente, com arte. Você pega aquela arte abstrata, o que é que você atribui de sentidos? O que é que você encontra de sentido aqui? Ah, eu enxergo, sei lá, uma paisagem, eu enxergo aqui o sentimento da pessoa, eu enxergo aqui raiva, ira, ou não, eu enxergo aqui tranquilidade,
paz, vai depender, é claro, da sua percepção como leitor e interpretante daquele texto, tá ok? Sim, na maioria das vezes as descrições vão ter adjetivos, vão ter muitos adjetivos, na maioria das vezes, tá bom? Não somente, mas vão ter sim adjetivos. Lembra lá do exemplo da caneta? A caneta tem meu nome escrito. Não é adjetivo, mas você consegue perceber que aquilo dali tá te dando características daquilo que você está procurando. E isso vai facilitar a sua vida, tá bom? Gente, além de relatos, olha só, você pode encontrar biografias, autobiografias, o currículo, olha só que interessante esse tipo de texto. O currículo, vou fazer uma pausa para falar para vocês sobre o currículo. Gente, o currículo é texto descritivo, você vai, eu quero trabalhar em empresa tal, vou levar o meu currículo, maravilha. Fazendo isso, você vai descrever você mesmo, não é isso? Mas é que tá, você não vai levar no currículo, eu sou alto, eu sou baixo, eu tenho cabelo longo, eu tenho cabelo cacheado. É isso que você faz no currículo, gente? Não. A descrição que acontece em um currículo é uma descrição profissional. Você tem que considerar o contexto. Qual é o contexto, né, profissional? Então, quais são as características que você vai se atribuir naquele texto currículo? Aí você vai falar, por exemplo, de sua experiência profissional, quantos anos você já trabalhou. Não, é meu primeiro emprego, é minha primeira experiência, então eu estou disponível a aprender. Tudo isso, gente, é descrição. Eu tenho um curso de mestrado, eu tenho um curso de graduação, eu finalizei o meu ensino médio técnico, ou meu ensino médio. Então, gente, tudo isso são características que você pode levar no seu currículo, sempre lembrando, observando do contexto, tá bom? Você não vai chegar num currículo, um texto do seu currículo falando, olha, eu tenho 1,80 m, eu uso óculos, não é relevante, gente, não faz parte daquele contexto. O contexto ali é profissional, tá bom? Outros exemplos de textos. Partindo dessa ideia de texto descritivo, desse tipo descritivo, são listas, lista de compras, cardápio. Cardápio você vai encontrar lá a descrição. Se não tiver descrito, vai ficar complicado, né, gente? Pensa aí num cardápio. Você vai a um restaurante e lá no restaurante você encontra misto. Vai com uma churrascaria e tem lá um churrasco misto. Não sei o que é um churrasco misto. O que é que tem no churrasco misto? Precisa descrever quais são as coisas que você vai encontrar. No churrasco misto, você vai ter carne de sol, vai ter calabresa, vai ter maminha, vai ter picanha e vai ter carne de carneiro. Beleza. É importante também nessa descrição do cardápio as quantidades. Não, são 100 gramas de carne de sol, são 200 gramas de frango. Tudo bem. Também é importante você descrever um pouco mais. Essa refeição serve 2 pessoas, serve 4 pessoas. Gente, quando isso não acontece, você chama o garçom e pergunta, porque falhou nessa comunicação, não atingiu o objetivo do cardápio. Tudo bem? Então é importantíssimo que você saiba a descrição correta do que é que você encontra no cardápio, tá bom? Olha aqui a contribuição do meu amigo Gabriel. Ele diz o seguinte: até porque tem pessoas que são tolerantes a alguma coisa, portanto, é de extrema importância a descrição dos alimentos. Verdade, eu acho que é intolerantes, não é isso? Tem intolerância à lactose, às vezes a glúten. É importantíssimo, certamente, é importantíssimo que tenha a descrição. Um outro exemplo, olha só, falando em comida, você, exatamente, intolerante à lactose, por exemplo, isso. É interessante perceber mais um exemplo desse tipo textual, pessoal. Você pode perceber a embalagem do alimento. Na embalagem do alimento, lá costuma também conter um texto descritivo, a descrição dos elementos que você encontra. Não é isso? Lá você vai encontrar, olha, para alérgicos, perceba, tem, por exemplo, camarão, tem traços de leite, tem castanha, algo do tipo, que algumas pessoas costumam desenvolver esse tipo de intolerância. Então já fica ligado, aquilo é importante que descreva o que você pode ou não, para você aí sim decidir, eu vou pedir isso ou não, eu vou comprar isso ou não, tá bom? Então esse foi o nosso segundo tipo de texto, nossa segunda tipologia. Vamos para a terceira?
A terceira é de textos dissertativos argumentativos. Então, o próprio nome já diz, galerinha. Ele é dissertativo e ele é argumentativo. Olha aí, então, palavra-chave desse tipo de texto. É um texto argumentativo. Professor, para que serve, então, um texto argumentativo? Gente, texto argumentativo tem como foco a persuasão. Persuadir o leitor. Professor, o que é persuadir alguém? Persuadir, gente, anota aí, ó. Persuadir alguém é convencer alguém. É a arte do convencimento. Então, professor, quer dizer que quando eu faço alguma coisa que precisa convencer o meu leitor, eu estou produzindo um texto dissertativo argumentativo? Exatamente. Então, quando vocês estiverem realizando a prova do Enem, no momento de escrever a sua redação, olha que importância que tem, hein? Você precisa ter argumentos. Na redação você usa argumentação, precisa convencer a pessoa de que você sabe daquele conteúdo, que você entendeu aquela ideia que foi passada como tema, que você está inteirado, porque na grande maioria das vezes os temas são relativos ao nosso cotidiano, às atualidades, aquilo que acontece no nosso dia a dia. E se você não estiver atento, você não vai escrever argumentos interessantes. Argumentar, pessoal, não é sinônimo de dar opinião. Não é somente, é porque eu gosto, é porque eu quero, é porque é bom. Não é só isso. Argumentar é trazer dados, é trazer pesquisas, é trazer fontes. Isso é que enriquece o seu texto, tá bom? Esse é o processo de enriquecimento através de argumentos. E mais uma vez, argumentos válidos, argumentos interessantes. Já teve a oportunidade de, por exemplo, olha aí um exemplo de gênero textual dissertativo argumentativo, de debater com alguém sobre alguma coisa? Eu estou participando de um debate. Gente, no debate, às vezes você quer até convencer a pessoa, mas a ideia nem sempre é só convencer, a ideia principal é argumentar. Olha, eu até concordo com você nesse ponto, mas discordo aqui, aqui e ali. E se você só discordar, porque eu discordo porque eu não gosto disso. Não é um argumento interessante, né, pessoal? Principalmente se for um debate sobre temas relevantes, se forem temas de interesse coletivo. Você precisa ter argumentos. Nesse processo, pessoal, de argumento, de convencimento, você precisa perceber 3 partes. Você percebe, olha só, que o texto possui uma tese. Essa tese é entendida como uma apresentação, é a parte inicial do seu texto. Em seguida, você tem uma antítese. Antitese. Você vai mostrar que alguma coisa mudou, alguma coisa está diferente. Modifica a sua tese. E aí você vai escrever um pouco mais sobre isso. Você vai chamar isso de desenvolvimento. E, por fim, você vai concluir o seu texto com uma nova tese, seja ela a alteração da primeira tese, seja ela uma reformulação da antitese ou antítese. Tá bom, gente? Então, é importantíssimo que você perceba isso daí. Então, fica logo de dica para quem está interessado em fazer redação, tá? Olha aí alguns exemplos. Nós temos o edital jornalístico, nós temos a carta de opinião. Professor, para tudo. Carta de opinião, você acabou de falar que opinião não é argumento. Pois é, meu querido aluno, é que tá. Qual é essa opinião? Quando você diz uma carta de opinião, você não está levando qualquer pessoa para fazer essa opinião, não. Se for uma entrevista, por exemplo, para falar sobre as consequências e sequelas da Covid-19, serve qualquer pessoa para ir falar sobre esse assunto? Para dar sua opinião, entre aspas, sobre esse assunto? Não, gente. Quem tem que ir falar sobre esse assunto deve ser alguém que tenha muita informação para dar, que tenha argumentos, que saiba, tenha propriedade daquilo que está sendo abordado. Senão, aquilo fica sendo mais do mesmo, fica falando por falar. E aí, é claro, não é essa a intenção. Então, opinião por opinião não forma o gênero carta de opinião. A carta de opinião
perceba, possui argumentação, tá bom? Outro exemplo, gente, de tipos desse gênero, que é o dissertativo argumentativo, são textos acadêmicos, o ensaio acadêmico, o artigo científico, a monografia que você escreve depois que você termina o curso de graduação, a dissertação que você termina de escrever depois que você faz o mestrado e a tese, quando você conclui um doutorado. Tá bem, gente? Então aqui, olha só, nós temos uma defesa de monografia, uma defesa de tese, uma defesa de dissertação. Por que é uma defesa? Porque você quer convencer a sua banca, o pessoal que está analisando, que está avaliando o seu trabalho, que aquele trabalho está com alta qualidade. E aí sim, a partir disso, você pode receber o seu diploma. Tudo bem, gente? E sim, verdade, Gabriel, a redação do Enem tem muitas regras. Existem muitas regras. E perceba que todas elas estão voltadas para essa argumentação, para essa dissertação, para aquilo que você vai escrever. Professor, se eu for escrever a redação do Enem, eu vou contemplar o primeiro tipo que a gente viu, o texto narrativo, vou contar uma história. Não, não é essa tipologia que é esperada. Eu vou então fazer uma descrição, eu vou descrever alguma... Não, não é essa também. O tipo de texto esperado não é isso. Então, quando você chegar lá fazendo isso, certamente a sua nota vai ser diminuída ou até zerada. Muito cuidado, tá bom? Vamos então para o nosso quarto tipo. Nosso quarto tipo é o tipo expositivo. Olha aí o que eu venho fazendo nosso encontro inteiro até então, viu? Depois que eu finalizar o quinto, aí a gente vai para nossas atividades, tá? Texto expositivo. Qual é a função do texto expositivo, gente? Para que serve um texto expositivo? Expor ideias. Expor determinada ideia. A partir disso, você faz essa exposição definindo, conceituando, informando, às vezes descrevendo e, por vezes, comparando. Perceba que um seminário, uma palestra, uma conferência, tem uma pessoa lá expondo uma ideia. Pessoa falando sobre aquilo que entende, que estuda, que acredita. É isso, gente. Ou ainda, observe bem, as entrevistas, trabalhos acadêmicos voltam para cá também para a exposição. Você vai estar falando aquilo que está sendo dito e acontecendo. Um discurso, gente, um discurso é altamente expositivo. A pessoa está expondo suas ideias, expondo aquilo que pensa, aquilo que acredita. Além disso, nós temos também essa ideia de definição e conceituação. Então, galerinha, é importante você perceber que textos de referência entram nesse tipo textual, nessa tipologia textual. Nós temos a enciclopédia e os verbetes de dicionário. É importante você perceber isso, porque quando você... não conhece essa palavra, seja em português, seja em inglês, seja em qualquer língua. Não conhece a palavra, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um dicionário, né, gente? Não faz sentido. Procure o dicionário. O que é que o dicionário vai fazer, gente? Vai te definir aquela palavra. Vai te dar um conceito daquela palavra. Vai te descrever. Às vezes o dicionário traz uma imagem. Olha, o animal é esse, eu não consigo descrever melhor. Então traz a imagem, a foto do animal. É esse o animal que você está procurando, essa coisa que você está procurando. Descreve, conceitua, define. É isso que serve, para isso que serve um texto expositivo, por exemplo, no gênero enciclopédia, texto de referência. Você precisa saber alguma coisa, procura lá que você encontra. O verbete do dicionário, não conheça a palavra, procura lá que você encontra a definição dessa palavra. Tá bom, gente? Então é isso. Esse é o nosso quarto tipo. E vamos para o último para a gente poder ir para a nossa atividade, para a gente ir para o nosso texto. Nosso quinto e último tipo de texto, nossa quinta tipologia de hoje é o texto injuntivo. Professor, não conheço essa palavra. Me dá então um sinônimo. Vamos voltar para o expositivo. Define o que é um texto injuntivo. Gente, o texto injuntivo é aquele texto entendido como texto instrucional. Então, ele serve basicamente para te orientar. Ele serve para te dar instruções. O que você deve fazer, como você deve fazer. Então, ele é constituído, na grande maioria das vezes,
a partir de ordens. E essas ordens vão servir como artifícios de persuasão, recursos de persuasão. Observe uma característica importantíssima do texto injuntivo. Ele vai possuir verbos no imperativo, não é ordem. Então tem verbos no imperativo. Pensa aí que você vai para algum lugar e você não conhece a rota. O que é que você faz? Coloca no GPS. O que é que acontece num GPS? Ele vai te dando as ordens. Vire à esquerda, siga em frente por 2 quilômetros, faça um retorno. Percebe os verbos no imperativo? Vire, dobre, continue, siga em frente. Todos verbos no imperativo. E eles estão lá para te orientar, te dar as instruções de como fazer aquilo. Olha mais um exemplo aqui, ó. Manual de instruções. Esse é importantíssimo, viu, galera? Instrucional total, cheio de instruções. Pensa aí, por exemplo, que você comprou um ventilador e o ventilador veio desmontado. O que é que você faz? Ah, não sei montar sozinho. Vou procurar o manual de instruções. Como fazer a montagem desse ventilador. E a partir daí você vai encontrar verbos, por exemplo, no manual de instruções de montagem do ventilador, você vai encontrar verbos como gire, monte, coloque, utilize a ferramenta tal. Tudo isso vai ajudar você na hora de montar o seu aquilo que você comprou, no caso, o ventilador, não é isso? Exatamente, nós somos guiados. Esse texto tem essa função de orientar, guiar você. Além dessa função, como eu falei mais cedo, ele também tem a função de persuadir, de te convencer de alguma coisa. Pensa aí, por exemplo, numa propaganda. Se é a propaganda de uma comida, por exemplo, quais seriam os verbos no infinitivo que você teria para essa propaganda? Ah, professor, se é comida, coma, beba, aproveite, saboreie, experimente. Certamente você vai encontrar essas palavrinhas lá na propaganda. Tá ok, gente? Certamente você vai encontrar essas expressões numa propaganda, porque ela vai te dar a ideia de fazer aquela ação. Compre, venha, retire na loja, aproveite o desconto, economize. Tá lá na propaganda o tempo todo, né, gente? Numa receita, a gente também percebe isso. Quais são, lá no modo de preparo, né, gente? Quais são os verbos que você encontra na receita, gente? Ah, na receita você encontra verbos como tempere, corte, ligue o forno, coloque por 3 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Todos são verbos no imperativo. Prove, experimente. Todos os verbos que você vai encontrar no gênero receita. Bula de remédio da mesma forma. Tome 3 vezes ao dia. Às vezes você encontra também imperativo negativo. Não utilize. Tem as contraindicações. Já ouviram falar disso, né? Este medicamento é contraindicado em suspeita de dengue. O que é que você está fazendo aí? Uma contraindicação. É uma orientação do que você não deve fazer. Nós temos também leis e regulamentações. Neste espaço é proibido fumar, é proibido o uso de bebidas alcoólicas, é um regulamento. Você está lhe orientando, é uma ordem, você deve fazer aquilo ou você não pode fazer aquilo. E textos prescritivos de maneira geral, quando se prescreve alguma coisa a alguém. Por exemplo, quando o médico faz uma receita, o que é que ele faz com a receita? Tome o remédio tantas vezes por dia. Por exemplo, outro exemplo de texto descritivo é a gramática. Gramática normativa, ela te diz o que você deve fazer e o que você não pode fazer na língua. É proibido separar sujeito e verbo por vírgula, sujeito e predicado por vírgula. É uma regra, é uma lei, você não pode fazer isso. O texto está prescrevendo isso para você. Alguma dúvida até aqui, meus queridos alunos? Dúvidas, perguntas, questionamentos, façam agora ou façam mais tarde, não se calem para sempre. Tem alguma dúvida? Faz aí, coloca no chat, eu estou aqui para tirar a sua dúvida. Se tiver tudo bem, podemos seguir em frente, podemos ir adelante. Vamos que vamos? Então vamos praticar, let's practice. Tem aqui um texto que eu gostaria que vocês observassem, por gentileza. É um texto um pouco comprido, mas é importante que vocês o leiam
para que a gente possa, a partir desse texto, repensar quais são as suas características. Tudo bem? Vou então dar 2 minutos para que vocês façam a leitura desse texto. Finalizada a leitura do texto, apoie-se nas estratégias que você tiver em mãos. Ah, professor, eu tenho a estratégia de procurar palavras cognatas, ou a minha estratégia principal vai ser focar no tempo verbal. Utilize a estratégia que você achar mais interessante. No final desses 2 minutos, eu quero que vocês me digam qual tipologia textual esse texto está enquadrado. Qual tipologia se acentua, é ressaltada nesse texto. Tudo bem? 2 minutinhos na tela para que vocês façam a leitura e a partir daí a gente faça as nossas análises e contribuições. Vamos lá? 2 minutos na tela para vocês. Boa leitura. Como é que foi? Foi fácil, difícil, mais ou menos? O texto é muito extenso ou não? Não foi dificuldade, o texto é tranquilo, essa quantidade de palavras, de boinha. Como é que foi a experiência para vocês? Me conta aí. Pessoal, é interessantíssimo que você observe uma coisa nesse texto. Esse texto está recheado de verbos no passado e no presente perfeito. Professor, sério? Tem mesmo tudo isso? A maioria dos verbos está no passado e no presente perfeito? Uhum, com certeza. Vamos dar uma olhadinha se isso é verdade? Olha só. Salzburg opened my eyes. Olha aí o EDzinho no final, ó. Passado simples. I've never experienced. Presente perfeito. Experiência que você tem na vida. I had in Austria. A pessoa viajou para a Áustria. Olha aí mais um. Gave me. Me deu confiança. I figured out. De novo no passado. Eu descobri a direção que eu quero para minha vida. As excursões elas foram todas importantes. They helped, me ajudaram a desenvolver a mim mesmo como um profissional jovem. Business class, as aulas de business, de negócios, elas nos dão, olha aí, o primeiro verbo, já aqui, 1, 2, 3, 4, na quinta linha, o primeiro verbo no presente, que fugiu ao que eu falei, de passado e presente perfeito. As aulas me deram
experiência. Opa! E aí você olha mais um aí no futuro agora, hein? Que você não conseguirá futuro em outra sala de aula. E aqui você tem esta experiência garantida. As experiências na Áustria são parte, presente novamente, fazem parte desta viagem. Olha só, que não há pouca coisa de incrível. Então a viagem ela é incrível. Vou circular essa palavra aqui, ó. Incrível. I met, olha aí, passado de novo. É a pessoa aqui que fala que é o Cal Corey. O Cal diz que encontrou refugiados, sobreviventes do Holocausto e até, olha só, candidatos ao diploma de mestrado da universidade local. I subi montanhas. Escalei montanhas. Eu vi live performances, performances, shows ao vivo. Learn, olha os verbos no passado. Aprendi sobre business, sobre negócios, cultura. E ainda mais importante, eu vivi. Experiência é isso, né, gente? A gente viver alguma coisa. If someone has any hint that they want to travel, se alguém quer viajar por algum motivo, I fully encourage, eu encorajo essas pessoas, estes indivíduos, a fazer planos e viajar. Foi uma ótima experiência. Galerinha, observa só. Aqui nós temos que tipo de texto? Meu querido Gabriel André já colocou aqui que esse é um exemplo de texto narrativo. Perfeito. Mas não esqueça, um gênero textual pode ter mais de um tipo, ok? Então, nesse caso aqui, correto, é verdade, esse é um exemplo de texto narrativo. Mas só isso? Será que tem uma outra característica, uma outra tipologia que a gente pode dar para esse texto? O que é que vocês acham? Além de falar sobre a experiência da viagem, contar a história e o que aconteceu, a pessoa também está descrevendo, pessoal, o que aconteceu. Concordam? A experiência foi boa, me desenvolvi como pessoa, como profissional. Eu até circulei, ó. A viagem foi incrível. Eu encorajo vocês a fazerem isso. Olha lá, eu encontrei refugiados, encontrei pessoa tal, encontrei um sobrevivente do Holocausto, os candidatos, pessoas que moram por lá, pela cidade, pelo país, na Áustria. Gente, é ou não é uma descrição? Então, sim, esse texto possui dois tipos de texto, duas tipologias textuais, não tem problema nenhum. Tá ok, gente? Não tem problema nenhum. Essas são características evidentes nesse texto. E tá tudo bem. Ok? Então, esse texto ele é narrativo e descritivo. Tá ótimo assim. E aí, pessoal, nós temos então qual gênero textual? Esse aqui certamente é um relato, né, pessoal? Relato de experiência. No caso aí, tá falando mais explicitamente sobre um relato de viagem. Tá ok? É um relato de viagem. Vamos ver então as questões que a gente tem aqui? Temos 3 minutos, dá tempo a gente ver algumas questões. A primeira delas pergunta assim, ó, qual o enredo desse texto? Olha aí a expressão, enredo. Quando você olha enredo, você já mata direto, né, gente? É texto narrativo, não tem jeito. Enredo é texto narrativo. É a trama, é aquilo que é contado na história. Olha o que a gente tem. Letra A, que o personagem principal está chateado por ter viajado para outro país. Letra B, o personagem principal está feliz com a educação do seu próprio país. Letra C, o narrador está criticando um programa de estudos, já que não possui bolsa. E letra D, o personagem principal tece elogios à oportunidade de estudar fora do seu país. Gente, a letra A não pode ser. Ele tá chateado? Não, eu até circulei lá a palavra, ó. A palavra que a gente tinha lá, circulei. Volta aqui, ó. Incrível, é incredible. Não tem como ele tá chateado, né, gente? Não tem como ele tá chateado. Letra A não é nossa resposta. Letra B fala do próprio país. Não é essa a mensagem. Ele tá falando de viagem, ele foi para outro país. Ele foi para Áustria. Então, letra B não é nossa resposta. Letra C diz que o narrador está criticando um programa de estudos, já que este não possui bolsa. Gente, bolsa de estudos em inglês, anota aí, ó.
Bolsa de estudos em inglês é scholarship. Scholarship. Scholarship é bolsa de estudos. A gente encontrou, pessoal, essa palavra? Não, pelo amor de Deus, gente. E ele está fazendo crítica? Também não. Letra C não é nossa resposta. Então, acertou quem respondeu a letra D de dado. O personagem principal está trazendo elogios, coisas boas, a oportunidade de estudar fora do seu país, a fazer essa experiência, a participar desse trabalho de viagens para fora. E aí é claro, né, gente? No final ele até encoraja as pessoas a fazerem isso, tá bom? A viajarem e a experimentarem, a aproveitarem, viverem. Gente, relato de vida, relato de experiência é vida, é viver, pessoal. É o mais importante, é você ter o que você contar da sua vida, o que você fez de bom na sua vida. E aí, pessoal, com isso, a gente encerra o nosso encontro de hoje, tá bom? Só fazendo aquele resumão. O que fizemos no encontro de hoje? No encontro de hoje nós falamos sobre 5 tipologias textuais e como estas organizam os textos. Então, o conteúdo mais específico é a organização textual, para que a partir daí a gente consiga perceber características dos gêneros textuais. E a partir disso, é claro, elaborar os nossos sentidos, elaborar as interpretações a partir dos nossos textos. Essas características vão nos ajudar na hora de fazer as nossas interpretações, seja em português, seja em inglês, seja em qualquer língua que você esteja lendo o seu texto. Pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês nesta manhã de sexta-feira e eu encontro com vocês em uma outra oportunidade, sempre que possível estarei por aqui com vocês. Um forte abraço e até a próxima. Bye bye. See you.